Então, boa noite a todos, Márcio, Fábio, Jaime, né? Laurence, Lenilde, sejam todos bem-vindos. Agora conseguimos. Conseguimos. Só um minuto. Aqui. Ok. Deixa eu ajustar aqui a altura. Pronto, ajusta tudo direitinho. Agora. Eu estava tentando entrar pelo notebook, aí ele não é possível, ele não dá essa possibilidade, então, verdade. Por isso que demorei. Verdade. Então, né, agora, realmente, boa noite, né? Hoje, nossa live, assim, muito especial, que a gente está trazendo esse convidado maravilhoso, que foi meu professor, né, ainda é, é o professor Marcos Sanches. Ele é terapeuta e professor de terapias holísticas há mais de 28 anos, né? Palestrante, autor do livro Chamado da Paz, né? E também artista plástico, né? Então, currículo, então seja muito bem-vindo para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema, né? Que é a missão humana. Então, isso. Eu breve currículo, mas agora fique à vontade, se apresente para todo mundo. Tá bom. Eu sou Marcos Sanches e, como ela disse aí, já descreveu todo o meu currículo, né? E aí eu queria falar com vocês um pouquinho sobre essa coisa tão importante que é a nossa missão. Aliás, é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Isso. Qual é a nossa missão? Qual é a minha missão? E tudo mais. Bom, na realidade, a verdade sobre a nossa missão é algo que é utópico, porque está muito além daquilo que, da nossa envergadura, né? Então, para a gente entender a nossa missão, nós teríamos que fazer uma série de respostas, ter uma série de respostas antes de responder essa pergunta, né? Por exemplo, quem somos, né? E para saber quem somos, seria necessário a gente saber aonde nós estamos integrados. Por exemplo, se eu pegar uma peça e falar para vocês assim, para que serve essa peça? Qual é a função desta peça aqui? Né? Então, para eu responder essa pergunta, eu teria que saber onde é que essa peça vai ser acoplada, onde ela vai ser adaptada, né? Mas não só isso seria suficiente, eu teria que saber sobre que peça, que ferramenta é essa, ou que objeto é esse, aonde vai essa peça, né? E teríamos que saber, sei lá, o tamanho dele, o que ele faz, do que ele é feito, o que ele faz, né? Nesse sentido, então, para a gente saber a nossa missão, nós teríamos que saber aonde vivemos, né? Fazemos parte do quê? E nós fazemos parte da natureza, nós fazemos parte do universo. Então nós teríamos que entender a função do universo. Teríamos que entender o tamanho do universo, do que ele é feito, para a gente entender qual a nossa missão. Se a gente não souber isso, como que vamos saber a nossa missão? Não é? Então, o tamanho do universo, ele é tão grande que foge à nossa compreensão. Para que se tenha uma ideia, a Mia quer participar também da palestra aqui. Bem-vinda. Para que se tenha uma ideia sobre o universo, então nós temos que entender o seguinte, a Terra está distante do Sol 150 milhões de quilômetros. Né? Para a gente ter uma referência de tamanho, uma volta ao redor da Terra daria mais ou menos 30 mil quilômetros. Então é 150 milhões de quilômetros a distância entre o céu e a Terra. O Sol e a Terra, perdão. É muito grande.
E a medição para essas distâncias gigantes, ela é medida em anos-luz, que é a unidade de medida para distâncias tão grandes assim. E a luz, ela viaja, que é a velocidade limite do universo, 300 mil quilômetros por segundo. E o que significa isso? Significa que o Sol a luz do Sol demora 7 minutos para chegar, 8 minutos para chegar aqui na Terra. Então, os raios do Sol que recebemos, eles chegam 7 minutos depois de terem saído do Sol. A velocidade da luz seria mais ou menos o seguinte, ela daria umas 28 voltas ao redor da Terra em cada segundo, para a gente ter mais ou menos a ideia de 1 segundo luz. Qual é a distância? E aí você multiplica isso por 60, multiplica isso por 8, então você vai ter a distância de 150 milhões de quilômetros, que é do Sol da Terra. Da Terra e do Sol. A estrela mais perto do Sol, a mais próxima de nós, é a Alpha Centauri, que está a 4 anos-luz. O que significa que, quando olhamos para a Alpha Centauri, estamos vendo a luz que saiu de lá há 4 anos atrás. Então, o céu, na verdade, é um espelho do passado. Quando olhamos para as estrelas, estamos olhando para milhares de anos atrás. Muitos milhares de anos atrás. A galáxia que nós vivemos, né, ela tem 150 mil anos-luz. Ou seja, teríamos que viajar 150 mil anos na velocidade da luz para ir de um extremo a outro da nossa galáxia. E a nossa galáxia é apenas uma de bilhões de galáxias. Então, só na nossa galáxia existem mais estrelas do que existem grãos de areia em todo o planeta. Então, o tamanho, a coisa gigante que é o universo conhecido, observável, é muito, 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 muito grande, que não cabe na nossa cabeça, foge da nossa dimensão. Se a gente não consegue nem saber o tamanho que tem o universo, como nós podemos entender a função dele? Está muito além da nossa compreensão. Então, nós costumamos dar respostas confortáveis, que cabem dentro da nossa compreensão, da nossa percepção. Então, nós vamos hoje falar dentro desse aspecto. Nós não vamos falar a verdade, porque a verdade está fora do nosso alcance, está fora da nossa envergadura. Então, vamos falar daquilo que nós podemos entender. E para que a gente consiga ir mais fundo numa verdade, nós temos que tentar ser o mais abrangente possível, né? E o mais específico, do mais específico ao mais abrangente, né? E para se falar do abrangente, nós vamos ter que falar da galáxia, do universo, né? Não vamos nem falar do multiverso, que aí o multiverso é uma teoria que ainda foge muito da nossa compreensão. Então, nós vamos falar do universo. O universo, ele, segundo as descobertas científicas que nós sabemos até hoje, ele iniciou em 14 bilhões de anos atrás. Então, houve um Big Bang e que expandiu a energia para todo o universo, praticamente hidrogênio e hélio para todo o universo. Então, foi uma expansão de hidrogênio. E aí, o que acontece? O hidrogênio, ele foi, ainda não se tem uma explicação por que isso acontece, mas ele foi atraído em vários pontos do universo e começou a atrair a matéria para aquele ponto, aqueles poeiras de hidrogênio. Oi? Travou? Pronto? Então, ele foi atraindo hidrogênio. E quanto mais ele atrai hidrogênio, matéria atrai matéria. Então foi atraindo mais, até virar uma grande massa
de hidrogênio, e ele continuou se contraindo e se contraindo a ponto que os átomos começaram a se colidir cada vez mais violentamente, até que houve um aquecimento, essas colisões aqueceram, 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 e houve uma fusão desses dois átomos de hidrogênio, que virou um hélio. E aí essa estrela foi gastando hidrogênio, gastando hidrogênio, gastando hidrogênio, que chegou um momento que ela explodiu, e aí formou os átomos mais pesados, o carbono, o ferro e tudo mais. E aí eles se espalharam também para o universo e começou de novo. Agora só aqui. Foi. Só que agora o Sol e os planetas, porque quando não tem massa suficiente, ele não explode, então ele vira planeta. Então os planetas e o Sol agora têm outros elementos, não só hidrogênio, tem os elementos mais pesados. E assim se formou o universo. Então, por que eu estou falando isso? Né? Eu estou fazendo essa introdução para falar sobre duas coisas muito interessantes. Tudo isso que eu falei, todos os átomos, tudo aquilo que a gente pode perceber em todos os nossos sentidos, inclusive com os instrumentos que nós criamos, eles percebem um mundo chamado de mundo bariônico. Então, tudo que é feito de átomo e ondas eletromagnéticas, né, que a luz é uma delas, ondas de rádio, infravermelho, são as ondas que existem. Muito bem, então, eu estou falando isso para falar sobre duas outras coisas. Então, esse universo que nós chamamos é um universo feito de matéria bariônica. É isso que eu estava falando para vocês. Átomos e ondas. Se observou uma coisa muito interessante. A maioria das galáxias, elas são elípticas, né? Elas formam aquela suástica, né? Aqueles braços, né? Inclusive a Via Láctea é feita de braços, né? E aí se supunha que, segundo as leis da física, as estrelas que estão mais distante do centro da galáxia, elas giram com menor velocidade do que as que estão próximas do centro. Isso seria o esperado, mas se observou que não. Se observou que as estrelas distantes estão girando praticamente na mesma velocidade que as próximas do centro. E a única resposta para dar certo essa equação é que existe um outro tipo de matéria que nós não percebemos, que eles chamaram de matéria escura. Mas eu acho que esse nome está errado, e eu não gosto de chamar de matéria escura, eu prefiro chamar de matéria transparente. Porque ela não é escura, a gente não pode ver, então ela é transparente, não escura. Se fosse escura, poderíamos ver, né? Então, começa a acontecer uma gravidade no universo, e que, na minha percepção, na minha opinião, é porque ali se junta a matéria transparente, Tá travando, e ela começa né, a atrair o hidrogênio, e aí vai formar a estrela, como eu falei para vocês. Então, quem gera a formação dos átomos, né, é a matéria transparente. E quem sustenta as galáxias para que ela não esfrie é a matéria transparente. Então é possível, sim, e a matéria transparente não reage com a gente a não ser com a gravidade. Tá? Então a gravidade, ela afeta o nosso mundo, mas nós não podemos vê-la, não podemos reagir de nenhuma forma. Então a energia transparente pode passar por nós e nós nem nos darmos conta disso. Tá? E não ser detectado por nenhum equipamento, nenhum aparelho que a gente já desenvolveu. E a outra coisa que existe no universo é o seguinte: se supunha que depois do Big Bang, com o passar do tempo, as leis da física diriam que o universo estaria desacelerando até um ponto que ia parar e depois a gravidade ia trazer ele de volta e ia haver um Big Crush. Ou seja, expandiu e depois contrai e ia ficar nesse eterno expandir e contrair. Mas o que se verificou é que não está diminuindo a aceleração da expansão do universo. Ao contrário, está acelerando. E o que significa isso? Que daqui a bilhões de anos, né,
20, 30 bilhões de anos, eu não me lembro agora, não me recordo agora o tempo, o universo vai esfriar, né? Então, ainda temos bastante tempo, né? Então, daqui a bilhões de anos vão esfriar. Por quê? Ainda. Porque essa energia chamada de energia escura, e aí sim eu acho que o nome está correto, por quê? Porque à medida que ele expandir o universo vai esfriar. E as estrelas vão se apagar. E aí o universo vai morrer, se continuar acelerando. Tá? Ok. Então vamos deixar esta visão macro nesse ponto e depois voltamos para ele. Vamos agora para a visão micro, né? Então nós vamos falar sobre o mundo quântico. O que acontece? Nós começamos do átomo, né? E viemos até aqui, e agora nós vamos do átomo para dentro do átomo, né? Então, qual é o tamanho de um átomo? Né? Então a gente fica tentando imaginar que tamanho desse átomo. Então a gente vê lá 1 elevado a menos não sei quanto e tal, aqueles números todos que a gente nunca entende o que significa aquilo. Mas então para a gente ter uma visão mais ou menos do tamanho de um átomo, vejamos o seguinte. Se a gente pegar uma bola de tênis, tá? Uma bola de tênis, e a gente for ampliando essa bola, ampliando, e fazê-la ficar do tamanho da Terra, um átomo que compõe essa bola teria o tamanho de uma bola de tênis. Tá? Aí, imagina quantas bolas de tênis seriam necessárias para cobrir toda a superfície da Terra. E mais ainda, dentro da Terra. Quantas bolas de tênis caberiam dentro da Terra? Nossa, é um número que a gente não consegue contar, mas mais ou menos tivemos uma noção do tamanho de um átomo. Então vamos pegar de novo a Terra e vamos diminuir para o tamanho da bola de tênis, né? Que vai lá. Então nós imaginamos mais ou menos que tamanho que é um átomo. Fica um pouco vago para a gente, porque é uma dimensão muito grande, mas a gente mais ou menos tem uma ideia. Porém, um átomo não é maciço, como se pensava antigamente. Né? E até recentemente se achava que era uma bolinha girando em volta de um núcleo. Também não é isso mais que se pensa, não é assim que se pensa. É uma nuvem que fica ao redor do núcleo, tá? Uma nuvem de elétrons. E ele pode estar em qualquer lugar, e ele está em qualquer lugar ao mesmo tempo. Ele só passa a ocupar um único lugar no átomo quando nós o observamos. Enquanto nós não observarmos o átomo, o elétron fica numa nuvem de possibilidades. É uma coisa muito louca que a gente não consegue entender direito. Mas a eletrosfera... Oi, alguma pergunta? A eletrosfera, né, aonde fica o elétron, né, ela é comparado, né, uma comparação da distância entre o elétron e o núcleo seria então uma bola de gude grande, aquela bola, né, de bilhar, uma bola de bilhar, e o elétron seria um grão de areia. Mas a distância seria mais ou menos 250 metros. Então, de 250 metros com um grão de areia até o núcleo é vazio. Então, aquilo que nós consideramos concreto, né, que achamos que é uma coisa sólida, concreta, na verdade é muito mais vazio do que matéria de fato. Tá? Mas por que eu estou falando tudo isso também? Porque em 1802, Thomas Young fez uma experiência muito interessante. Ele pegou um canhão, né? Ele pegou um canhão de elétrons, que emitia elétrons. Ele pegou um anteparo e fez duas fendas aqui. Dois rasgos aqui, dois furos, né? Duas fendas. E aí colocou aqui, e ele bombardeou aqui, e aqui atrás tinha um anteparo. Quando ele observava a experiência, no anteparo aparecia duas faixas. Quando ele deixava o aparelho funcionando à noite, ele chegava no outro dia, tinha inúmeras faixas aqui no receptor. E ele achava que aquilo era um defeito e repetiu várias vezes. E somente no século XX,
né, na década de 20, é que foi explicado isso. Quando nós observamos o elétron, ele deixa de ser onda e passa a ser partícula. Tá? Então, a observação humana transforma a onda em partícula. Ou seja, somos co-criadores do universo. Muito interessante isso, né? Então, se a gente não observar, o universo continua onda, mas se a gente observar, nós transformamos as ondas em universo, ou em partícula, tá? Isso só é comprovado no micro-universo, só no mundo das moléculas, tá? Antigamente era só no nível dos elétrons, depois se conseguiu com átomos e recentemente se conseguiu com moléculas. Então, é possível fazer uma molécula, né, de onda se transformarem em partícula, tá? E ele ter as duas funções, onda e partícula. Okay? Como a luz. A luz ela tem as duas propriedades, ela é tanto onda quanto partícula. Se a gente observar e fizer uma experiência para comprovar que ela é onda, ela se comporta como onda. Se a gente fizer uma experiência para comprovar que ela é partícula, a luz se comporta como partícula. Então, é muito interessante isso. Então, a gente pode dizer que uma das missões humanas é transformar a onda em partícula, né? E por que que nós temos que transformar a onda em partícula? Pensando na energia escura que expande o universo, né? Que está expandindo, acelerando a expansão do universo. Então, veja bem, se a gente aumentar o número de partículas no universo, né, se o número de partículas do universo for aumentado, transformando ondas em partículas, nós vamos aumentar a gravidade. Nós vamos aumentar a massa do universo. Né? E, aumentando a massa do universo, ela vai se opor a esta força que está esticando o espaço e ampliando o universo. Então, vai contrapor isso e vai equilibrar o universo, e o universo não vai mais se extinguir. Então, olha que função magnífica que a vida tem, não só nós humanos, mas a vida tem, de transformar onda em partícula, para aumentar o número de massa e assim aumentando mais a gravidade e diminuindo a força da energia escura que expande o universo. Que responsabilidade. Ok, olha que responsabilidade. E se isso for verdade, vamos pensar na gravidade, na atração. Então, como nós vimos aqui, o universo se forma, os elétrons dos átomos se formam em função da gravidade. Começa a haver gravidade num determinado ponto, e isso vai começar a atrair, vira estrela, explode, vira planeta, e tá. Então, a vida, ela só é possível por causa da gravidade. Além do que, para existir vida num planeta, é necessário existir gravidade, para existir atmosfera, para existir água, né? Para possibilitar essa mistura de oxigênio e hidrogênio virar água, e na água nós vamos ter aquilo que nós chamamos de vida, né? É o início da vida, vai propiciar o início dos ácidos nucleicos e dos ácidos que vão dar origem à nossa vida, né? Então, as primeiras moléculas que vão dar origem à vida. Então, para haver vida, precisa ter moléculas. Para haver moléculas, precisa existir átomos. Né? E esses átomos precisam estar no meio, que é água. Precisa ter atmosfera, e para que pudesse haver vida. Então, para haver vida, que nós podemos chamar de luz, é necessário haver gravidade. E a gravidade é uma força de atração. E se a gente pensar e ver qual é a força que nós podemos exercer que tem o maior poder de atração. Vamos falar um pouquinho sobre o que é amor, né? Então, amor é uma energia que atrai, que acolhe, que
que cuida, sana e que clara aquilo que não é amor. Nós despertamos amor sempre com o semelhante. O universo ele é antagônico, antagônicas, com o tal, o yin e o yang, né? Então, o yin e o yang. Então, são duas forças opostas e complementares que se equilibram o universo. Então, existem forças opostas. Na natureza humana, ou na natureza da vida, o que acontece? Então, o que acontece? Quando nós identificamos a semelhança, nós acolhemos, nós amamos. O que amamos? Porque nós somos semelhantes, eles são extensão de nós, é assim que a gente se sente. Né? Então, quanto mais você sente que é familiar e que tem identidade, você ama mais. E tem uma admiração por essas pessoas. Né? O que você tem por um amigo, por exemplo, que tem muita identificação com você. Então, assim, o universo tem forças antagônicas. Tem uma força antagônica, as minhas qualidades, cria minhas qualidades. Então, eu vou essa força e eu vou tentar. Portanto, as forças favorecem e que me proporciona a perpetuar a minha vida, é algo que eu vou ser a favor disso e vou acolher isso. Então, uma planta, ela vai se voltar para a luz, porque a luz favorece a existência dela. Ela vai tentar soltar aromas, ela vai tentar soltar gases e tudo mais para tentar se livrar dos parasitas. Né? Então, ela vai se opor àquilo que se opõe à vida dela e vai a favor daquilo que favorece a vida dela. Isso é da natureza da própria vida. Todo que vive quer viver. Tá? Então, quando nós olhamos a semelhança que temos para as pessoas, nós as amamos. Quando nós olhamos para as diferenças, nós vamos ter desafetos e podemos chegar ao ódio. Nós estamos vendo isso que está acontecendo, não só no Brasil, mas como no mundo. O mundo está se polarizando entre duas ideologias, né? Onde um está odiando o outro só porque tem um pensamento do que seria o melhor para a humanidade. Veja que coisa absurda, né? Ambos os lados acham que aquele caminho é o melhor para a humanidade, mas se odeiam porque o outro não está pensando igual a ele. Né? E há ódios, por exemplo, raciais. As pessoas que acham que eles são melhores do que os outros e os outros são uma ameaça para a vida dele, vai enfraquecê-lo de alguma forma, então ele odeia o outro porque é amarelo, porque é branco, porque é preto, porque é, sabe, qualquer outra etnia, né? Porque é negro, né? Então, qualquer outra etnia, ele vai ter um ódio, ele vai querer destruir isso porque ele se sente ameaçado, né? Então, às vezes, o regionalismo, né? Então, a guerra... Que não é igual a mil repetiu isso? Como? Não é igual? O que não é igual não é igual a mim, eu repudio isso. Exatamente isso, exatamente isso. Então, às vezes, conflitos de regiões do próprio Brasil, as pessoas ficam se rivalizando porque são de regiões diferentes. Né? Enfim, religiões e as diferenças vão criar conflitos. Então, quando nós olhamos para as diferenças, nós temos desafetos. Quando nós olhamos para as semelhanças, nós temos acolhimento.
e desafeto é uma derivação do ódio, e o acolhimento é uma derivação do amor. Tá? Então, nós temos várias categorias de amor, né? Os gregos, eles definiram mais de 10 categorias de amor, o amor ágape, o amor filia, o amor eros, enfim, vários tipos de amores, né? Eles definiram, classificaram, né? Então, o amor de Deus pela humanidade é um amor ágape, que não é possível o ser humano ter, porque o ser humano sempre tem um amor condicionado, né? Sempre dentro dessa condição do que me é similar, do que me é diferente. Então, nosso amor ele não consegue ser totalmente altruísta, né? Ou, na verdade, totalmente não. Ou é altruísta ou não. Né? Não é altruísta. Então, é sempre com algum interesse. Seja um interesse espiritual, seja um interesse material, seja um interesse, seja lá do que for, de prazer, é um sentimento de interesse que ele vai amar esse sentimento. Né? Ele vai amar por causa disso. Então, e o amor mais puro que o ser humano poderia sentir seria o amor filia, que é o amor da amizade, que é o amor que não tem controle, que não tem ciúme, que não tem, né? Então, é um amor que quer o bem do outro, independente do que ele pensa, do que ele tem, da cor que ele tem, do lugar que ele vive, né? Então, é um amor que você não ama ele só porque ele é da sua família, porque ele... Não, porque você tem algum interesse de prazer e tal. É um amor quase incondicional, mas tem que ser amigo. Então, tem essa condição. Então, não é totalmente condicionado. Também o amor que a mãe sente pelo filho, né? Muita gente diz assim, isso é amor incondicional. Não, não é incondicional, porque se fosse incondicional, ela amaria todos os filhos, mas ela não ama todos os filhos, ela só ama os seus próprios filhos. Tem que ter essa condição, tem que ser dela, senão ela não vai amar, né? Desse jeito, dessa forma, né? Então, existem esses vários tipos de amor. Mas, de qualquer forma, o que é amor? Amor é acolhimento, amor é olhar a semelhança e não a diferença. Então, como é que a gente faz para a gente deixar de ter mágoas, de deixar de odiar, de deixar de tentar se afastar? Como é que a gente faz para criar uma atração daquilo que nós hoje estamos tendo dificuldades de nos relacionar? Nós temos que olhar não para um espaço vazio da nossa semelhança, mas sim para o meio copo cheio e não o meio copo vazio. Né? Então nós temos que olhar para as semelhanças. Que semelhança temos? Gente, não somos brasileiros, argentinos, uruguaios, americanos, russos. Não somos humanos. Somos terráqueos. Então, somos irmãos. Né? Então, esse sentimento de... Poxa, agora me fugiu. De quando você não aceita a outra nacionalidade. Bom, esqueci, daqui a pouco vem a palavra. Então, Oi? Xenofobia. Sentimento de... Xenofobia. A xenofobia, ela é uma derivação, uma ampliação do nacionalismo. Então, quando você começa a exagerar no seu nacionalismo e ter esse sentimento patriótico de que é o meu país, que tem que ser o melhor, você começa a desprezar aqueles que não são compatriotas seus. E vai chegar ao ponto da xenofobia, de você rejeitar qualquer um que não seja do seu próprio país. Né? Então, é um regionalismo exacerbado. Então, temos que diminuir isso para poder amar as pessoas incondicionalmente. Então, nós precisamos olhar para as semelhanças. Então, as pessoas têm direito de serem diferentes. Porque você ama a sua mão esquerda e a sua mão direita, mas a maioria, a grande maioria, quase toda a totalidade, vai escrever melhor ou com a esquerda ou com a direita. Vai ter mais habilidades com uma ou com outra, e vai ter mais habilidades com as mãos do que com os pés. Então, cada parte do seu corpo tem uma diferença. Cada dedo tem uma habilidade diferente. No entanto, você ama todos iguais. Então, não necessariamente a diferença tem que
gerar sentimentos negativos. Tá? Então, nós temos que olhar para a semelhança. Então, apesar dos meus dedos terem habilidades diferentes, todos eles são feitos do mesmo DNA. Então, eu tenho que olhar que toda parte do meu corpo eu tenho que amar. Né? Então, nós temos que amar. Amar como? Entender que nós somos semelhantes. Potencialmente, nós temos todas as personalidades dentro de nós. Mesmo que elas não estão ativas. Então, nós temos personalidades boas e ruins. Estão todas armazenadas dentro de nós como se fosse um cabide. Então, para cada ação que você vai fazer, você escolhe uma roupa. Por que eu estou falando isso? Porque você fala diferente com seu pai do que com a sua mãe, se comporta diferente com seu filho, se comporta diferente com o fornecedor, com o vizinho, com cada ser humano que você se comporta, ou grupos, você vai colocar uma roupa diferente. Né? Então você é essa multidão que vive dentro de você. Existe o malvado dentro de você? Existe o corrupto, existe o criminoso, existe tudo isso. Está adormecido? Pode ser que sim. Na maioria de nós, pelo menos eu acredito que todos os que estão assistindo essa live, por serem tocados por esse tema, provavelmente é uma pessoa que não tem sentimentos de crueldade, né? Expressas. Né? Existe o cruel dentro de cada um de nós, de todos os seres humanos, existe. De um extremo ao outro. E nós somos tudo isso. Então, se todos têm o mesmo potencial, e a diferença do nosso comportamento é gerado pela nossa educação, pela nossa convivência, pela nossa experiência, que vai ressaltar mais qualidades em um do que no outro, né? Então, isso que nos faz diferença. Então, se eu tivesse a vida que um criminoso teve, provavelmente eu seria um criminoso, porque as experiências dolorosas que ele viveu distorceu os valores dele, por isso ele se tornou um criminoso. Né? Então, ninguém quer ser mal, né? Ninguém quer ser cruel, né? A menos que eu queira pertencer a um grupo, né? Porque a minha experiência fez com que eu vivesse num mundo muito violento e eu quero ser o líder desse grupo violento, então eu escolho a violência porque eu quero pertencer, eu quero me integrar, eu quero ser parte do todo. Então isso é um impulso que nós temos. Dependendo do que você vive, você vai despertar em você qualidades diferentes. Então o que nos diferencia é isso, né? Então, como disse, de novo, o presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Como disse Mandela, né? Ninguém nasce odiando uma pessoa por causa da cor da pele. Ela aprende a odiar. E se podemos aprender a odiar, podemos aprender a amar também. Então, uma pessoa que é criminosa, ela aprendeu a ser criminosa. Uma pessoa que é caridosa, ela aprendeu a ser caridosa. Ela não nasceu assim, ela aprendeu isso. Então, nós podemos ensinar isso. Nós podemos aprender isso. Né? Ok. Então, amar é acolher. Amar é olhar a igualdade. E que de formas podemos amar? Então, nós temos ferramentas. Cada um tem uma qualidade que pode estender a mão para o outro. Né? Então, algumas pessoas podem dar canções, música, tem uma voz linda, então ela pode cantar e encantar. Tem pessoas que têm a habilidade de escrever, né? Então vai ser tanto repórter quanto poeta, então ela tem essa habilidade de convencer as pessoas. Né? Tem pessoas que têm mãos de terapeutas, né, Joselita? Né? Que tem habilidades muito boas. Joselita foi uma das alunas que desenvolveu a massagem muito bem. Ela tinha uma capacidade, e deve ter ampliado bastante essa capacidade dela de fazer massagem. E ela foi minha aluna bem recente, né? Que ano foi? Assim, 98, 97 para 98. Aí. 97 para 98, faz um tempinho, né? Então, Joselita já despertava uma habilidade terapêutica extraordinária, né?
e hoje, então, deve ser uma pessoa bastante competente para ajudar as pessoas, né? Mas você pode ajudar de qualquer forma, fazendo culinária, né? Ajudando as pessoas, matando a fome das pessoas, né? Nutrindo as pessoas. Então, os seus potenciais positivos, eles são derivações de amor, de compaixão. Então, o que devemos fazer? Devemos desenvolver essas nossas características. Devemos nos instrumentar, né? Buscando conhecimento, somando com compaixão. E então nós vamos poder servir a humanidade, criar amor, né? E fazer a atração, o acolhimento, né? Atrair pessoas. E aí a atração nós já vimos que ela é criadora de luz, né? Quando nós atraímos, né? Então nós devemos atrair. E eu tenho certeza absoluta de que nem eu e nem qualquer uma das pessoas que estão assistindo a live expressa seu máximo potencial de amor. Ou seja, mesmo que você expresse o seu amor fazendo caridades, atendendo pessoas e tudo mais, mas com certeza você pode mais, você tem mais potencial para fazer ainda. Então, se a gente quer cumprir a nossa missão, nós teremos que fazer mais. E o primeiro passo para as pessoas é ajudar a si mesmo. Então, eu preciso me amar. E eu preciso ser feliz antes de tentar ajudar alguém a ser feliz. Claro que na minha porção de felicidade, eu posso ajudar quem tem menos felicidade do que eu. Pela porção de compaixão, de amor, de saúde mental, física que eu posso ajudar quem tem menos. Então, quanto mais eu tiver saúde física, emocional, espiritual, intelectual, moral e tudo mais gente eu vou poder ajudar. Além do que, os nossos sentimentos, eles irradiam ondas. Claro que você já esteve ao lado de uma pessoa feliz e você se sente bem estando ao lado de uma pessoa feliz. Ao mesmo tempo que você se sente muito mal quando você está ao lado de uma pessoa infeliz. Então... que só reclama. Só reclama, que vê o lado negativo de tudo, que tem sentimentos de rancor com todas as pessoas. E quando você está do lado dessa pessoa, a vibração dela te faz se sentir mal. E a vibração de uma pessoa feliz te faz você se sentir bem e você nem sabe por quê. Né? Ao mesmo, um exemplo disso é quando você está num coletivo, por exemplo, num vagão de trem ou num ônibus, e uma pessoa começa a dar aquela risada bem sonora, né, e bem sentida, e todo mundo dentro do vagão começa a rir, do ônibus começa a rir também, irradia, contagia todo mundo, né? E da mesma forma que uma pessoa triste que começa a chorar e começa a ter um sentimento muito grande, vai tocar o seu coração e vai irradiar essa tristeza e, né, todo mundo vai ficar triste. Então, se você quer ajudar a humanidade, você tem que ajudar primeiro a si mesmo. Você tem que encontrar um caminho da sua paz, um caminho do seu amor interno. Ser feliz. Quanto mais você for feliz, mais você ajuda a humanidade. Mais você desenvolve amor e compaixão. E mais você vai criar atração. E mais você vai transformar ondas em... A gente não pode... Intercortou. Repete. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? Então, por isso que a gente tem que cultivar primeiro de nós. Exatamente. Não que você não possa ajudar as pessoas, né? Se você, por exemplo, eu tenho dor na coluna, não posso livrar as pessoas de dor na coluna. Pode. Você tem que desenvolver uma técnica, né? Você pode ajudar as pessoas. Mas muito melhor, sua capacidade de ajudar vai ser muito melhor se você for saudável. Né? Você vai ter mais energia, mais contágio, mais tudo. Então, você vai poder ajudar também. Então, por isso é muito importante que você ajude a si mesmo e estenda a sua mão. Né? Estenda a sua mão. Então, eu vou fazer uma proposta para vocês.
Eu vou pedir para que todos vocês fechem os olhos, tá bom? Fechem os olhos e vamos pensar um pouco sobre os nossos desafetos. Vamos pensar nas pessoas que temos desafetos. E podemos hierarquizar essas pessoas que temos os desafetos. Então agora vamos pensar por que tenho desafeto por essa pessoa. E aí eu começo a ver as diferenças de comportamento, de moral, de afinidades, de sentimentos, ética, moral. Então vamos colocar nossa mão no coração e tentar segurar todas essas diferenças na palma de nossas mãos e vamos, com o movimento de limpar o coração, trazendo a mão para baixo, como se estivesse jogando fora as diferenças. Repete, como se estivesse acariciando o seu coração e jogando fora as diferenças, os desafetos. E nós vamos perceber que começa a aparecer as igualdades. Nós começamos a nos sentir mais semelhantes, mais identificados, quando tiramos as qualidades diferentes das nossas. Ou seja, nós deixamos de olhar para o meio copo vazio para olhar o meio copo cheio. E isso gera o amor. Então comece a sentir no seu coração que o seu coração está vibrando amor, direcionando esta pessoa, curando e acolhendo esta pessoa. Então, agradeça e expresse seu amor por esta pessoa e respire profundamente e vá abrindo os seus olhos. Show de bola. Então, assim nós ajudamos e cumprimos a nossa missão. A nossa missão é amar, né? Nossa missão é amar. Ok? Bom, vamos ver agora então as perguntas. Tem alguma pergunta que você anotou aí do pessoal? Aí o pessoal não colocou, mas gente, aproveite agora, acho que estava todo mundo. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí, por favor. Mas aproveite agora, pessoal, e vamos colocar perguntinhas aí. Edmilson, tem alguma pergunta? Aproveitem aqui. Essa missão, né? Edmilson falou que a sensação de alívio é muito boa. Isso mesmo. Que bom. Sim, sem dúvida nenhuma. A gente limpar essas cargas negativas que a gente tem, elas nos dão uma sensação muito boa, porque é essa a direção da nossa missão, né? Então, quando nós vamos na direção da nossa missão, nós sentimos uma sensação muito prazerosa. Quando nós estamos indo na direção contrária, nós sentimos o contrário, né? Nós sentimos um mal-estar, nós sentimos sentimentos negativos, né? Então, no chamado da paz, eu coloco 5 chaves para nos ajudar a entrar no estado de paz. Então, eu falo sobre a semelhança que temos. Então, somos todos iguais, somos irmãos. Então, isso nos une, né? E dissolve os nossos conflitos internos. O segundo é que a gente aprende a não
condenar as pessoas, porque quando você condena alguém, você inunda o seu ser de toxicidade, de desafeto. Então, quando você não, mas a gente tem que condenar sim. A gente não pode aceitar as coisas, né? Não dá para a gente aceitar as coisas que são contrárias aos nossos valores. Então a gente tem que condenar sim. Mas não as pessoas, nós temos que condenar as atitudes e não as pessoas. As atitudes, comportamentos, isso. Né? E as pessoas são vítimas das circunstâncias, não querendo nos livrar da nossa responsabilidade, porque a responsabilidade é de todos. Todos nós somos responsáveis por todas as pessoas, ou seja, aquilo que eu faço, o mundo inteiro responde. Alguns mais próximos vão responder mais intensamente, e os mais distantes vão responder quase imperceptivelmente, mas eu vou afetar todo mundo, qualquer coisa que eu faça. E o que todo mundo faz no planeta me afeta também. Né? Então, nós somos responsáveis por todo mundo. A terceira chave é o desapego. Amor não é apego, amor é desapego. Nós temos que nos desapegar de pessoas, coisas, lugares, situações. Tá? Nós temos a sensação de apego, nós queremos nos apegar porque temos uma sensação de vazio interno. Mas não há um vazio de fato, há só uma sensação, por isso nos apegamos. Então temos que aprender a nos desapegar. Depois temos os medos. O medo é a melhor coisa que pode nos acontecer, porque ela preserva a nossa existência, né? Então, mas ele tem que ter a medida, a intensidade e o tempo exato para nos proteger. É o instinto de sobrevivência. Então, ele é perfeito e maravilhoso. Só se ele estiver estendido, ele vai fazer mal a gente. Então, não dá para eu falar para vocês como fazer para diminuir o medo, mas lá no Chamado da Paz a gente faz um método, a gente ensina um método de como fazer para minimizar os medos. Né? E, por último, nós temos a chave do prazer. Né? Então, o prazer é algo necessário para uma vida saudável. Você precisa sentir prazer. No entanto, ele também precisa ter a dose correta. Porque se ele tiver uma dose muito exagerada, o que vai acontecer? Ele vai te levar, te conduzir a perder a razão. Então, ele vai te conduzir à destruição. Então, se deixar levar pelo prazer, que é uma ferramenta, né? O prazer é uma ferramenta, então nós temos que usar esta ferramenta e sentir prazer. No entanto, se nós nos tornarmos ferramenta na mão do prazer ou na mão do medo, nós vamos criar desafetos, nós vamos nos perder. Então, eu comparo a viver com andar de bicicleta, aonde o querer e a consciência é o guidão. O que nos direciona para a direção correta. O desejo é o pedal, então temos que pedalar, senão não andamos de bicicleta. E o medo são os freios. Então, se o medo for exagerado, você não sai do lugar. Mas se você tiver sem nenhum freio, você não vai poder controlar a sua velocidade, né? E se você não pedalar, você não sai do lugar. E se você não tiver consciência, você vai se dirigir ao abismo, né? Então, precisa ter consciência, prazer e medo nas suas intensidades corretas. Né? Então, Isso mesmo. vamos O às equilíbrio, né? perguntas. O equilíbrio, o equilíbrio. Vamos ver aí se tem alguma pergunta. Será que tem alguma pergunta aí? Tem uma pergunta. Perguntas, não. Como é, então? Então, eu vou perguntar. Ninguém quer, tá todo mundo Tá bom, tímido pergunta. aqui. Qual a forma, né? Qual o meio, o mecanismo chegar nesse equilíbrio, né? Porque hoje, em frente às adversidades,
forma como a gente está vivendo, o nosso estilo de vida, ele está nos levando um pouco distante disso aí. E como é que a gente pode retornar para esse equilíbrio? Oh, boa pergunta. Todo o problema, qualquer que seja o problema, não importa que natureza seja, a solução é o amor. Tá? A solução sempre será o amor. Contudo, nós nos confundimos e não percebemos que nós estamos tendo desafetos, desamores. Então, para qualquer lugar que temos que chegar, né, para qualquer mudança que temos que fazer para não tropeçar, não ferir o outro, nós temos que ver. Porque o sofrimento não está no fato, nunca esteve no fato e nunca vai estar no fato, como nós temos a sensação que está. O sofrimento está na percepção do fato. É o que eu interpreto do fato que me faz sofrer, e não o fato em si. É como a gente interpreta aquele fato. Interpreta o fato, e não o fato em si. Por quê? Porque o nosso sofrimento é um conflito daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente espera, da nossa expectativa e do nosso desejo, com a realidade, com aquilo que é. Então, é uma rejeição. Sofrimento é rejeitar aquilo que é. Sofrimento é rejeição. É não aceitar o que é. E você só não aceita porque você não está vendo aquilo que é. Você está interpretando o que você está vendo e não está vendo aquilo que é. Então, a pessoa faz uma coisa e você, na sua mente, cria a interpretação do que, por que a pessoa fez isso. Ah, ela tem um desafeto contra mim, ela sempre faz isso, então é a sua interpretação que vai gerando esse sofrimento. Então, se você parar de interpretar e ficar com aquilo que é, você não sofre. E se você não sofre, você se ajusta. Tá? Então, isso não significa que nós vamos aceitar as situações, aliás, que nós vamos concordar com as situações. Nós vamos aceitar, sim. Então, você tem um comportamento. E esse comportamento, ele está em desacordo com os meus conceitos, os meus valores. Então, os seus comportamentos estão me ferindo. Eu vou me afastar do raio de ação do seu alcance, né? Vou aceitar que você é o que você é, porque você adquiriu isso em função da sua experiência de vida, né? Então eu te aceito que você seja assim. No entanto, eu não preciso ser vítima disso. E eu acho que eu preciso te ajudar e te mostrar alguma coisa para que você vá absorvendo isso. Então, eu posso fazer isso, mas posso achar também que não cabe a mim te ajudar isso. Então, eu posso não te ajudar? Posso, porque não cabe a mim. Você não vai aceitar minha ajuda e tal, não sei o quê, então eu não vou te ajudar. Vou esperar que alguém ajude e tal, ou tentar influenciar alguém para te ajudar, alguma coisa assim, enfim. Então, isso não é papel meu, então eu me abstenho. Então, eu vou me resignar a não fazer alguma coisa para ajudar você. Eu não concordo com o que você está fazendo, mas aceito que você é o que você é. Então, não tenho mais conflito interno. Eu aceito você e não estou em sofrimento. Se eu não estou em sofrimento, eu não quero te agredir. Eu não quero me desequilibrar. Eu não quero desafeto. Ao contrário, eu começo a olhar a metade cheia da minha semelhança com você. E entendo o seguinte, se eu tivesse vivido a experiência que você viveu, eu estaria me comportando exatamente igual. Então, eu sou igual a você. Eu tive mais sorte que eu não vivi a sua experiência. Então, eu te perdoo, mas não perdoo a sua atitude. Então, eu vou tentar mudar a sua atitude porque não concordo com ela. Mas aceito que você seja isso que você é. Tá? Então, o ajuste
de qualquer desarmonia que está em nós, ela é curada com o ver. E aí algumas pessoas podem perguntar, depois que eu vi os meus defeitos, o que eu devo fazer? Nada. Porque nós não vimos aqui que o ver transforma onda em partícula? O ver te transformará completamente. Então, a única coisa que devemos fazer é ver. Quando você vir, tudo mudará. Aí a pessoa pode dizer, eu estou vendo tudo, mas nada está mudando. E de fato você não está vendo. O que é? Porque se você estiver vendo que tudo vai mudar. Tudo muda. É lei da física quântica. A observação transforma ondas em partículas. O ver transforma a realidade. Então, você está com uma venda nos seus olhos. Você está dançando e quebrou uma garrafa. Espalhou cacos de vidro. Então, eu vou te orientar e dizer para você, olha, suba na cadeira, né? Pega a vassoura aqui, toma essa vassoura, varre aí ao seu redor para você não pisar. Vai dançar lá fora, eu te levo lá fora para você dançar. Eu posso fazer um monte de coisa para você não se machucar. Então eu tenho que dar orientação. Mas, se eu simplesmente tirar a venda e você vir aonde tem caco de vidro, você pode continuar dançando e não precisa tomar atitude nenhuma. Você não vai pisar no vidro, porque o vidro te machuca. Então, se você vir, não precisa fazer nada. Então, assim, eu estou sendo corrupto. O que eu devo fazer? Eu devo ver que eu sou corrupto. Não ter ciência da minha corrupção, mas sim ter consciência. Ou seja, eu tocar isso dentro da minha alma e absorver esse comportamento. Então, o que é ver? Ver é você olhar profundamente as coisas e não superficialmente. Né? Então, se eu estou olhando para a minha corrupção e continuo corrupto, eu não estou vendo. Porque se eu estiver vendo e entender que aquilo é corrupção, imediatamente, instantaneamente, estanca essa atitude. Então, qualquer defeito que você tenha, olhando para si mesma, ele se dissolve. É isso mesmo. Edmilson colocou assim para você. Geralmente projetamos nossas questões no outro. Perfeito, perfeito. Veja, o que acontece? Se eu tenho um corrupto dentro de mim, aproveitando o exemplo, e eu olho para dentro de mim e sei que se as pessoas do meu círculo souberem que sou corrupto, elas vão me rejeitar, eu luto para não ser rejeitado e escondo o meu corrupto dentro de mim. Eu luto contra ele. E se eu luto contra o meu corrupto interno, eu não quero ser associado a corruptos. E a melhor forma de não ser associado ao corrupto é eu odiar e combater e tentar destruir os corruptos. Porque todo mundo dirá, olha, esse é honesto, ele está destruindo os corruptos. Mas, na verdade, esse meu ódio contra corrupto é fruto do meu ódio contra o meu corrupto. Porque o mundo exterior é espelho do seu mundo interior. O que acontece com uma pessoa pura, inocente, que não consegue ver malícia no outro? Ela não tem malícia em si mesma, ela não consegue enxergar malícia no outro. Ela não percebe, ela não tem referência. Tem que ter referência dentro para você ver o que está fora. Se você está vendo um corrupto fora de você, é sinal claro que existe um corrupto dentro de você. Ao menos potencial. Potencialmente existe um corrupto porque você tem a referência do corrupto dentro. E aí você pode ver o corrupto fora. Se você não tiver a referência dentro, a pessoa pode fazer qualquer corrupção que você não enxerga fora. Porque o mundo exterior é reflexo do seu mundo interior. Então, é perfeito isso. Você só combate fora o que está dentro. O que não está dentro, você não combate. Né? Um exemplo muito típico é a homofobia. Né? O que é a homofobia? A pessoa tem um prazer,
a pessoa tem um prazer homossexual interno, e ele, se ele revelar isso ao seu meio, ele vai ser rejeitado do meio que ele quer pertencer. Então ele luta contra o seu lado homossexual, e quando ele vê um homossexual, ele quer destruir, porque se eu andar, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, né? Se eu andar lado a lado a um homossexual, vão dizer que eu também sou. Então eu não quero andar com ele, ao contrário, eu quero mostrar que não sou, então eu quero destruir. Então quando eu quero odiar o que está fora, é porque eu não quero que ninguém perceba que eu sou igual dentro. Né? Mas a própria pessoa, às vezes, desconhece isso. Isso, às vezes, está no inconsciente, a pessoa não conhece isso, não consegue perceber isso. Né? Então, mais uma vez, é ver. Então, se eu vejo que dentro de mim existe o mesmo potencial que existe no outro, eu entendo que ele é meu irmão. Né? Então, uma vez São Francisco, caminhando numa trilha, presenciou um enforcamento, eles iam enforcar uma pessoa. E aí ele foi lá e abraçou a pessoa e falou assim, não, por favor, não matem o meu irmão. Ele disse, que seu irmão? Que esse cara é um criminoso, o senhor é um homem santo. Ele falou assim, não, ele é meu irmão. Aí ele disse, mas ele é um criminoso. Ele falou, se vocês querem enforcar um criminoso, enforque a mim, porque eu sou o pior de todos os criminosos. E ele não estava sendo demagogo, ele estava dizendo que ele olhava para dentro e via o criminoso que estava dentro dele. E ele se via igual ao criminoso. Só que ele sabia que ele não cometia crimes pela experiência que ele teve. E aquele cometia crimes também pela experiência que teve. Né? Então, se invertesse as experiências, eles estariam em lugares trocados. Por isso são irmãos. Né? Então, quando nós vimos a semelhança que está fora, nós amamos a pessoa. Mas quando nós olhamos a diferença, nós odiamos. Então, vamos embora, vamos olhar a semelhança. Vamos olhar a semelhança. Perfeito, professor. A foi magnífica. Se o Instagram cair, a gente volta. E quando aproveitando, né, hoje o senhor está em São Paulo, né? Quando é? Hoje o senhor está em São Paulo, né? Estou em São Paulo. Isso, mas virá para Aracaju, nos dará Sim, uma... isso, eu vou para Aracaju, principalmente para ver meus filhos, que desde a pandemia, 2 anos que eu não abraço e não vejo meus filhos que estão morando aí. Tenho 4 filhos morando aí agora, né? E 3 netos, né? Então, assim, eu estou morrendo de saudade de abraçá-los e beijá-los. Né? E depois de fazer essa festa com eles e beijar também, aproveitando que eu estou aí, vou dar cursos de terapia holística aí também. Vou dar curso de iridologia, de auriculoterapia, florais de Bach e cromoterapia. E o chamado da paz. Né? Então, o chamado da paz é um curso de formação de terapeuta holístico. Né? E o chamado da paz, ele serve para equilibrar a pessoa, ela encontrar a sua paz interior e ser um terapeuta mais eficiente, mais eficaz. Né? Então, a pessoa pode fazer o curso completo ou fazer o curso individualizado. Né? E, se não me engano, é dia 22 que começa o curso. Tá? Então, vai de 22 até o final do mês. Vai ter uma parte na Farolândia, que é o básico, e depois nós vamos fazer um aprofundamento lá na margem do Rio São Francisco, lá em Santana de São Francisco, lá perto de Neópolis, né? Nós vamos fazer o aprofundamento lá, com experiências, com a natureza, vai ser muito bacana, muito maravilhoso isso. Então, e saindo de Aracaju, eu vou para Salvador e vou fazer a mesma coisa lá, né? Vou fazer o curso. E a novidade de Salvador é que eu vou fazer tanto presencial quanto online também. Nós vamos filmar tudo, né? Nós vamos fazer online lá também. Então, qualquer pessoa de qualquer parte do Brasil poderá fazer, né? Em Aracaju, nós não vamos fazer essa experiência ainda, porque ficou muito em cima e tal, a gente não pôde providenciar isso, né? Então, a gente vai fazer só o presencial mesmo, né?
aí em Aracaju, e retomando os presenciais, né, depois dessa pandemia, desse isolamento, né, desses 2 anos que ficamos de joelhos com esse ser minúsculo, né, microscópico que é o Covid, né, essa bolinha cheia de ventosas, né, que são esses vírusinhos, nos colocou de joelho, né. Muito bem, parece que tem uma pergunta aí, de quem é? Tem, peraí, deixa eu ver. Primeiro, Jornei, ele parabenizou você, né, pelo esse diálogo aprofundado. Perguntaram se vai ficar gravado. Vai ficar gravado no Instagram, eu vou colocar no YouTube, o professor Marcos também vai colocar, entendeu? Vai ficar gravado. Lisboa falou, Lucila, muito bom, chamado da paz, que ela foi em Salvador e foi maravilhoso. E aqui, acho que é Fátima, né? Ela falou o seguinte: vi que a ingenuidade me fez sofrer muito a ponto de ficar doente. Dentro do seu raciocínio, eu acabei criando referências e tenho me esforçado para não fugir de pessoas e situações que prevalecem, né? As situações que sempre me fizeram mal. Aí eu pergunto, o caminho é esse? Então, veja, o caminho sempre é ver. Então, por que você sofreu? Por que você foi vítima da malícia de outras pessoas? Porque você não viu, porque você não, né, você foi ingênua e que acreditou nas pessoas, e a gente deve acreditar mesmo nas pessoas, não deve deixar de acreditar, porque acreditar faz parte da compaixão, né? Mas nós não podemos nos deixar ferir. Como eu disse, nós temos que manter uma distância suficiente para sair do raio de ação dos golpes das pessoas, sejam eles físicos, éticos, morais, e, enfim, qualquer tipo de agressão que alguém possa exercer, você tem que estar distante, você tem que estar protegida com relação a isso. Aí você tem que perdoar a pessoa, porque ela não é culpada de ser o que é, porque ninguém é culpado de ser o que é. Você não é culpada de ser quem você é, né? Ninguém é culpado de ser quem é. Nós somos consequência da nossa experiência, nós somos a somatória de tudo que vivemos. E nós não escolhemos aonde nós íamos estudar, quem são os nossos vizinhos, quem são os nossos mestres, quem são os nossos professores, quem são, né, o grupo de colegas que você vive na escola, na rua e tudo mais. E tudo isso vai formando o seu caráter, tudo isso vai formando a sua personalidade. Claro que a influência de pai e mãe, então, é gigantesca, né, das pessoas da sua família e tal. Então, você é resultado de todas essas experiências, e cada uma das pessoas é resultado dessa experiência. Então, eu não escolhi ser o que sou, eu sou um fruto do meio que vivo. E se alguém duvida disso, na Suécia se fechou 4 presídios em 2013 por falta de preso. E nos Estados Unidos é a maior população carcerária do mundo, assim como a violência, a criminalidade é altíssima. Então, não é nem a punição, porque os Estados Unidos é o país que mais pune, e nem a imunidade, né, a não punição, né, que vai fazer as pessoas serem menos violentas. O que acontece na Suécia é que eles têm educação e distribuição de renda. Então, não tem pobre na Suécia. Todos eles, a pessoa fica falando assim, você não pode dar assistência, você tem que dar trabalho. Não, na Suécia, ninguém fica sem casa, sem comida e sem assistência médica. A pessoa pode escolher não trabalhar e o governo vai sustentar essa pessoa. Não quero trabalhar mais. O governo sustenta. Dá casa, alimento e assistência médica. E funciona. Porque todo mundo trabalha. Por quê? Porque eles têm educação e justiça social. Isso que diminui a violência. Quando há injustiça social, quando há ignorância, não há educação, então há violência.
Então, países como os Estados Unidos, que se desdobram em punir, é um dos países considerados mais violentos do mundo. Acho que eles estão em 18º, uma coisa assim, de países violentos do mundo, porque é considerado as guerras que eles geram fora do país deles. E as diferenças sociais que eles fazem dentro. Então não adianta punir. Veja o Waze, né? O Waze que vai no carro e que mostra para você que tem um farol próximo de você, um radar. E aí, quando você está próximo, você diminui a velocidade. Quando passa, você aumenta, só para não ser punido, mas não desenvolveu consciência. Você não está diminuindo porque você quer preservar a vida do outro, a sua e das pessoas que estão dentro do seu carro, ou o pedestre, ou tudo mais. Não, você só não quer ser multado. Então você volta a acelerar assim que você não vai ser multado. Então punição não resolve. É amor e compaixão que resolve. Educação, justiça social, que resolve a diminuição da violência. Então, Fati, veja, você precisa olhar para quem você é, olhar para o outro, entender o que se passa, não desenvolver sentimentos de desafeto, de desamor, compreender que a pessoa fez porque ela é assim, aprender com isso e perceber que existem pessoas que estão distorcidas moralmente e outras que não estão distorcidas, e aprender a distinguir uma da outra. Então, a vida é um aprendizado. É um aprendizado de quê? De amar. Nós estamos aqui para aprender a amar. Aceitar as pessoas como elas são. Né? E contribuir, crescer, né? Buscar a nossa saúde. Né? Então, o meu curso, ele tem aí essas 4 disciplinas que ajudam a curar as pessoas, porque às vezes as pessoas estão travadas no seu crescimento porque estão doentes, porque estão sentindo dor, porque estão com desequilíbrios emocionais. Então, a cromoterapia e os florais vão ajudar a pessoa a se equilibrar emocionalmente. Né? A aurículo vai ajudar fisicamente as pessoas, porque a orelha é o reflexo do nosso corpo. Então, cada ponto na orelha corresponde a um ponto do seu corpo. E se você estimular aqui, você vai curar ou amenizar os sintomas do seu corpo. Né? E a iridologia é um método de diagnóstico extremamente fantástico. Você observa a íris e aquelas manchinhas que você vê na íris vai dizer que tipo de problema a pessoa tem, se ela está intoxicada, se ela tem uma infecção, uma inflamação, enfim, o que ela vai ter, né? E o local vai dizer o órgão que ela tem isso, se é o fígado, se é o rim e tudo mais. Então, olhando para a íris, você pode perceber os níveis de energia que estão no corpo da pessoa e até prevenir uma doença. Ela está com uma carga de influência negativa e que se ela não cuidar, ela vai ficar doente do fígado, por exemplo. Né? Então ela tem que cuidar, mudar o hábito, né? Para poder não ficar doente do fígado. Então a iridologia é fantástica, uma coisa maravilhosa. E Leonardo da Vinci já dizia, né? O olho é a janela da alma, né? Então aquilo que você tem, não é só a janela da alma, como ele disse, como é a janela do corpo também, né? Então é o corpo e da alma, também para você saber sobre as Ô, Marcos, emoções. estão perguntando como é que faz para participar do curso. Como é que se faz Onde é que... Para participar do curso. Para participar do curso, deixa eu pegar aqui para vocês aqui, peraí, só um minuto, por favor. Aí, gente, vocês também já façam lá, sigam, né, o Marcos. Qualquer coisa vai no direct dele, participa. O pessoal de Aracaju, então, Salvador, aproveita essa oportunidade de aprender como a cuidar de si mesmo e cuidar do outro também, né? Porque no curso você vai aprender tudo isso de como um autoconhecimento, né, Marcos? Sim, Edmilson, ele vai em Aracaju
Rio. Isso. Ele Então, vai eu vou fazer. para Caju e depois ele vai para Salvador para fazer o curso. Em maio. Em maio eu vou para Salvador. Tá? Isso. Então, aproveitem, turma, porque é raro essa pessoa vir para Caju. Então, aproveita essa oportunidade para fazer esse curso maravilhoso, né? Tanto os cursos à parte, quanto o Chamado da Paz, né? Que é um curso mais completo. E Eliana não perdeu, porque a gente vai deixar gravado, vai distribuir, depois você assiste, né? Coloca lá seus comentários. Quem não segue o Marcos, vai lá, segue o Marcos, tá? Eu vou deixar aqui gravado no Instagram e vou deixar lá no YouTube. Você tem canal do YouTube, Marcos? Tenho canal do YouTube. Marcos Sanches, o Chamado da Paz. Aproveita. Tá? Pronto. E aí no YouTube, aí você vai achar meu canal. Eu vou... Exatamente. E aí, quem estava aqui viu a grandiosidade de informações, de conteúdo, né? Aproveita e manda, compartilha com aquele que você acha que está precisando ouvir, né? Ouvir esse chamado. Compartilha com todo mundo, porque a gente precisa distribuir amor, né, Marcos? Sim, sim. E eu quero colocar até um desafio. Vamos nos desafiar a exigir um pouco mais da gente, para a gente distribuir um pouco mais de amor. Topa, gente? Então, vamos lá. Eu vou me esforçar. Exato. Quer a partir fazer de alguma agora. consideração? Porque a gente dá... Eu quero agradecer bastante todos vocês. Obrigado pelas perguntas. Me perdoe aí se não respondi alguma, mas pode me chamar nesse número, no meu WhatsApp, para fazer as perguntas, tirar as dúvidas, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? E a gratidão, gratidão, gratidão. Acho que isso a gratidão, ela é uma instigadora da energia transparente, aquela que sustenta a luz, que sustenta o amor. Então, a sua gratidão ajuda a sustentar o amor. Então, o reconhecimento daquilo, da sua responsabilidade na dor da humanidade, né? Então, eu reconheço, né? Então, me perdoe pelo que eu fiz. Você abre um canal entre você e a pessoa. A expressão do seu amor, pode ser até em palavras, eu te amo, ela ajuda a curar a pessoa. E a gratidão que você tem pela pessoa, por tudo aquilo que ela te traz de bom, cria uma proteção da energia transparente, mantendo e sustentando a luz do amor. Então, quem conhece o Ho'oponopono, né? Então, o Ho'oponopono é exatamente isso, né? Me perdoe, eu sinto muito, eu reconheço que eu tenho responsabilidade em tudo isso, sinto muito por tudo isso, então abri o canal entre o meu coração e o coração desta pessoa, e eu digo, eu te amo. E aí essa energia curadora e transformadora vai até a pessoa e vai começar a fazer a transformação. E quando eu digo, estou grato por tudo que você me deu, eu estou sustentando esse fluxo de amor. Então, Ho'oponopono, quem não conhece, vai lá fazer uma pesquisa, né? Ho'oponopono, H-O-Oponopono, né? É uma ciência maravilhosa, uma ciência espiritual maravilhosa, que todos devemos praticar. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos gerar mais amor, para gerar mais realizações e combater a energia escura. Obrigado pela presença de vocês. Gratidão. Eu também, então, quero agradecer a todos que estiveram aqui, né, que estiveram conosco, assistiram ao vídeo. Agradecer a todos aqueles que vão assistir, a todos aqueles que vão compartilhar essa live. Agradecer a você, né, por disponibilizar seu tempo e mostrar a importância, né, de a gente estar evoluindo para o amor, começar a enxergar, né, verdadeiramente
entrar nessa vibração para poder mudar, né? Tudo, mudar essa aceleração que tá o mundo. Então, assim, gratidão, gente, gratidão a todos que estarem aqui. A live vai ficar gravada, né? Então, compartilha essa live com quem vocês acham que estão precisando desse conteúdo. Quem puder, quem está merecendo, né? Quem acha que merece esse autoconhecimento, então participe do curso Chamado da Paz. Gratidão a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.